Quem já colocou roupa na máquina de lavar, foi fazer outras coisas e esqueceu e deixou a roupa lá dentro muito tempo depois que a máquina finalizou? Você também, eu tenho certeza que já fez isso. Então eu vou ensinar para vocês como você vai poder monitorar sua máquina de lavar para que quando finalizar aquele processo total ali de lavagem, você receba aí uma notificação no telefone, na Alexa. A máquina de lavar finalizou. Uma luz acenda, qualquer coisa. Primeiramente, nesse vídeo eu não vou explicar como a gente pode ligar a máquina de lavar remotamente, até porque eu utilizava aqui em casa um switchbot, né? Que são aqueles robozinhos para pressionar o botão. Infelizmente, ele é um produto Bluetooth e aqui na minha casa a máquina de lavar fica um pouco longe do meu Home Assistant. Então, não dá o sinal lá muito bem para poder acionar o switchbot. E aí eu não consigo fazer ligação por voz, programar remotamente. Eu até cheguei a testar fazendo aí um gateway Bluetooth com um ESP32, mas infelizmente, né, o ESP Home, lá o Bluetooth, não tem suporte ainda para funcionar com o switchbot. Eu vou até testar com um da TUI aí, mas aqui é um assunto para outro vídeo, então vamos deixar de lado. Então aqui eu vou mostrar como a gente vai monitorar todas as etapas da máquina de lavar. E aí você vai saber quando ela está enchendo, quando ela está batendo, quando ela está de molho, retirando água, centrifugando. E lógico, o principal é quando ela finalizar tudo para poder te notificar. E aí, esse processo, eu já testei várias situações aqui na minha casa, tem muito tempo que eu mexo com essa automação de máquina de lavar, e já testei outras formas para ver se também funcionariam ou se ficariam até melhores. Mas eu confesso, tá, que a mais simples foi a melhor, e que vai ser a que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar qual o consumo da máquina de lavar no momento que ela está ligada. Então a gente sabe que para cada etapa tem um consumo diferente. Por exemplo, quando ela está batendo, ela vai consumir tantos watts. Quando ela está centrifugando, mais tantos watts. E para isso eu estou utilizando um plug de tomada. Nesse caso eu estou utilizando um plug Zigbee. De todas as soluções que eu testei, o melhor para mim até hoje foi o plug Zigbee. Por quê? É o seguinte, o monitoramento energético desse plug funciona da seguinte forma, ele não fica atualizando o tempo todo, né, mandando as informações o tempo todo para o Home Assistant. E aí, por ele mandar em aproximadamente de 1 em 1 minuto, mais ou menos, aí, quantos watts a máquina está consumindo, eu achei melhor, né, porque tinha algumas soluções, por exemplo, no início, eu comecei usando um Sonoff Pole com Tasmota, né? Dá para você utilizar direto lá no Home Assistant, mas dá para fazer automação aqui também. Já utilizei também um plug de tomada, só que Wi-Fi. Esses dois produtos, eles mandam a atualização energética em menos tempo do que o plug de tomada Zigbee. Mas, consequentemente, você tem que colocar lá na sua automação que quando ele tiver naqueles valores, em aproximadamente aí 1, 2 minutos, que aí ele vai reconhecer. Como aqui só manda de 1 em 1 minuto, acaba sendo melhor para fazer esse monitoramento, tá bom? Além disso, eu já testei outras soluções, como sensor de vibração, sensor de porta e janela ali na tampa da máquina de lavar. Já tentei de tudo e a melhor é a mais simples sempre, né, gente? Plug de tomada, Zigbee. E aqui ele está conectado no Zigbee 2MQTT do Home Assistant. Só lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. O link para compra desse plug eu vou deixar aí na descrição. E o adaptador Zigbee também eu vou deixar aí na descrição, caso vocês tenham interesse. E também dá uma olhada lá na minha loja virtual, que tem muitos produtos com preços muito bons aí. Inclusive alguns são os mesmos preços que você vai encontrar lá na China. Mas então vamos lá, como que vai funcionar? Primeiramente, o que eu utilizo aqui não é garantido que vai funcionar 100% aí para sua máquina, porque cada uma tem um consumo diferente. Então, o que eu fiz primeiramente? Liguei a máquina de lavar e fui anotando ali quais eram os consumos
em cada etapa. Por exemplo, ela estava batendo, eu anotei quantos watts. Ela estava de molho, eu anotei quantos watts. E aí, isso é fundamental para que você conheça a sua máquina de lavar e depois você coloque ali os valores nas automações que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu utilizei só automações no Home Assist, tá? Não utilizei nada do Node-RED, porque são automações simples que eu acho aí mais vantagem fazer direto no sistema. Outro detalhe, na descrição desse vídeo vai ter um link que vai lá para o meu site, onde tem todas as automações que eu utilizei, tá? Para facilitar para você copiar e colar, caso você queira aí, né, fazer já esse processo direto ali nos arquivos do Home Assistant. Também criei um card para a gente visualizar essas etapas e também o consumo atual da máquina de lavar. Tudo também vai ficar aí na descrição. Então, vamos lá para o computador que eu vou explicar para vocês como que é feito isso aí. Então, aqui no Home Assistant, a primeira coisa que a gente vai criar são duas entidades. Eu vou explicar por quê. Então, a gente vai vir aqui em configurações e aí você tem aqui, ó, ajudantes. Você vai adicionar ajudante e aqui ele tem vários tipos. O primeiro que a gente vai criar vai ser aqui um drop-down, que seria por quê? A gente precisa colocar ali aqueles status da máquina, se ela está batendo, se ela está enchendo, se ela está retirando água, etc. Então, vai ser um drop-down. E qual vai ser o nome que a gente vai colocar? Apenas aí, ó, máquina de lavar. O ícone que eu vou colocar vai ser o próprio de uma máquina de lavar. Então, eu vou colocar MDI, dois pontos. Vou pegar qual é o ícone, que eu já expliquei para vocês lá naquele meu vídeo do meu dashboard. Venho aqui no site, vou copiar esse nome e vou colocar com esse ícone. Já apareceu aqui de uma máquina de lavar. E agora, quais são os status que a máquina tem? Primeiro, ela começa a encher. Depois, por exemplo, a gente vai colocar aqui que ela está batendo. Tem aí também retirando água. Tem quando ela está de molho e centrifugando. E quando ela finalizar, eu vou colocar como parada. Pronto. Vou criar, ele já apareceu aqui. Só para lembrar, o nome da entidade dela vai ser input_select.máquina de lavar, tá? Então vamos lembrar esse nome que a gente vai utilizar ele lá na automação. E a outra entidade que a gente vai criar vai ser como alternar, que vai ser só um liga e desliga. Eu vou explicar por que a gente vai precisar dela. Então vou colocar aqui, máquina ligada. E vou criar. Não vou colocar ícone nenhum. Pronto. Agora que eu já criei as entidades, vamos aqui na interface do Home Assistant. Eu já criei um card, só lembrando que o código dele eu vou deixar aí na descrição, né, no link. Mas aqui é o seguinte, o primeiro que eu tenho é o plug, depois eu tenho aqui aquele status, né, vou abrir aqui, ó, é o mesmo aqui, ó, input select máquina de lavar. E aqui tem o status, que vai ser aquele, ó, input boolean máquina ligada, que ele é só um liga e desliga. Se eu apertar aqui, ó, liga e desliga. Pode até ver que ele está aqui também, então fica mais fácil de visualizar isso aí. E além disso, o que você vai precisar? Vocês viram que eu coloquei aqui um plug, né? Ele já está no Zigbee 2MQTT, tá aqui, ó, plug máquina de lavar. Se eu abrir e vim aqui em Exposes, tem todas as entidades, né, todos os recursos que ele disponibiliza. Lembrando que se eu vier em configurações, dispositivos e procurar aqui o plug, tem aqui o plug, né? Se eu abrir, ele tem todas as entidades que são daquele dispositivo. Mas aqui no plug a gente vai utilizar apenas esse aqui, ó, esse Power, plug máquina de lavar Power, que ele está mostrando agora que está com 0 watts, né? Porque não está consumindo nada. É aquilo ali que a gente vai monitorar para a gente dar aí qual o status que a máquina de lavar está naquele momento. Então eu vou abrir e a gente vai olhar aqui, sensor.plug _ máquina de lavar Power. Guarda aí, porque é esse que a gente vai utilizar lá na automação. Então vamos direto agora para a automação para a gente começar a criar essas regras aí, tá? Então, primeiro a gente vai em configurações, automações. Você vai adicionar uma automação.
Nesse caso, eu vou colocar aqui, começar com uma automação vazia. O nome da automação, eu vou colocar aqui, ó, máquina de lavar. E aí vai ser o primeiro status dela. Quando você liga a sua máquina, ela já começa a encher de água, né, para ela depois ir para os outros processos. Então, primeiro vai ser enchendo. Aqui a gente não vai mudar nada. Depois a gente vai aqui, ó, em gatilhos, que vai ser o que vai acontecer para que ela entre no status de enchendo. Você vai aqui escolher o tipo de gatilho, vai ser o dispositivo. A gente vai pegar o dispositivo, o plug. Então tá aqui, ó, plug. Qual vai ser o gatilho? Quando aquele power mudar. Então eu venho aqui, vou escolher aqui, ó, power changes, né? E aí vai aparecer acima e abaixo. No caso de enchendo, a minha máquina ela fica sempre entre 3 e 10. Essa duração, no meu caso, eu vou colocar sempre 0. Por quê? O plug Zigbee ele demora um pouco mais para atualizar. Então eu não tenho necessidade, vou deixar vazio. Mas se você utiliza, às vezes, um Sonoff Pole ou um plug Wi-Fi, pode ser interessante que você coloque um timer, tá? Porque esses plugs eles atualizam mais rápido do que um Zigbee. Vou deixar dessa forma. E agora a gente vai adicionar direto uma ação. Não vou utilizar condições nesse caso. Mais para frente a gente vai utilizar, mas agora não. Então, em ação, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em tipo de ação, vai iniciar um serviço. E aí a gente vai escolher Input Select Option, tá? Que vai ser para você selecionar uma opção. Cuidado, porque tem aqui, ó, Set Options, é diferente. Então é o Select. Você vai escolher qual é a entidade, tá? Então nesse caso não vai ser a área de dispositivo, vai ser entidade. E aí nesse caso aqui só tem ele. Então vou clicar nela, já apareceu. Qual a opção que ela vai selecionar? Então eu venho aqui, ó, e vou colocar enchendo. Esse nome tem que ser exatamente igual você criou lá na hora de criar o Input Select, tá? Senão ele vai reconhecer uma outra opção e não vai aparecer legal lá. E aqui nesse caso eu vou adicionar mais uma ação. O que ela vai fazer? Eu vou em dispositivo, vou colocar iniciar serviço e aí aquele input boolean que a gente criou, eu vou aqui nesse momento ligar ele. Para quê? Para quando a gente chegar lá no final da máquina, no processo da máquina, ele que vai fazer a diferença aí para saber se a máquina finalizou tudo ou não. Então por isso eu já vou colocar ele como on, que vai identificar que a máquina está ligada. Então input boolean turn on, né, que é para ligar. Qual vai ser a entidade? Então eu venho aqui escolher input boolean máquina ligada. Pronto. Então ele vai fazer o quê? Vai colocar a opção no enchendo e vai ligar o input boolean. Vou salvar. Se eu voltar aqui em automações, ela já está aí, ó, máquina de lavar enchendo. Depois que ela começa a encher, o que ela faz? Ela vai começar a bater a roupa. Então vamos criar a automação de batendo. Vou adicionar uma vazia. Aqui em cima o mesmo nome. Agora batendo. E aí, em gatilho, mesma coisa, dispositivo, plug. Aqui o gatilho também vai ser o Power Change. E nesse caso, a minha máquina, quando ela está batendo, ela fica entre 135 e 210. Lembrando, tá, que para cada máquina esse valor aí vai mudar. Mesmo caso, não vou colocar nada aqui. E em ação, mesma coisa, iniciar serviço, option sempre, escolhe a entidade, mesmo caso, e opção batendo. Aqui na automação de batendo, eu não vou fazer nenhuma modificação lá no input boolean, né? Porque eu já liguei ele anteriormente. Se você quiser, você pode colocar em todos os estágios. Eu não acho necessário e aqui funciona perfeitamente sem colocar, tá? Então, vamos deixar só lá no enchendo por enquanto. Agora é o seguinte, depois que ela bate um pouquinho, no meu caso, a máquina vai entrar de molho, né? Ela vai ficar parada um tempo
para depois ela voltar para o processo normal. Então, adicionar automação, uma vazia. O nome, então, ficou molho, né? O gatilho vai ser o mesmo, dispositivo, plug, o power a mesma coisa. E aí, quando ela está de molho, ela vai ficar acima de 0, porque ela chega praticamente a 0. Então, eu vou colocar abaixo de 2. Não tem condições e tem aqui a ação. Qual vai ser? Iniciar o serviço, input select, né, que a gente vai mudar qual é o status lá, option, entidade, o status da máquina, e qual é a opção? Molho. E vou salvar. Próximo status. Depois que ela fica de molho, ela volta a bater um pouquinho. Então, depois que ela vai batendo, ela vai começar agora a retirar a água. Então, eu vou adicionar, começar uma automação vazia, retirando água. O gatilho, de novo, o plug de tomada. Qual é o gatilho? Também power. No caso de retirando água, ela funciona entre 17 e 40 watts. As ações, a mesma coisa, iniciar serviço, input select, option de novo, escolher a máquina de lavar e aqui vai ser retirando água. E vou salvar. Agora, depois que ela retira a água, a gente vai criar automação para centrifugar. Automação vazia, mesmo nome, centrifugando. Qual vai ser o gatilho? Mesma coisa, dispositivo, plug de tomada, power. E aí, nesse caso, a máquina de lavar ela fica centrifugando sempre acima de 280. Já nesse caso, eu não preciso colocar abaixo, porque o consumo maior da máquina é quando ela está centrifugando ali. E aqui tem um pequeno detalhe. Lá no final do processo da máquina, ela centrifuga novamente. E aí, finaliza o processo em definitivo. O que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou desligar aquele outro input boolean. Vai ser importante para a gente ter certeza que ela finalizou todo o processo. Eu vou adicionar uma ação, eu vou agora iniciar serviço e vou desligar agora aquele input boolean. Só lembrando, tá, que eu liguei ele lá na parte que eu estou enchendo a máquina de água. Então, ligar, entidade, input boolean máquina ligada e vou salvar. Então aqui eu já tenho todos os principais ciclos da máquina. Vamos recapitular aqui como que é o processo dessa máquina. Primeiramente, você liga, ela vai encher de água. Depois que ela encheu, ela começa a bater. Depois de um tempo, ela entra de molho. Logo em seguida, ela bate novamente. Alguns casos, ela volta a ficar de molho e bate novamente. Mas depois que ela volta a bater, ela já começa a retirar a água, tá? E aí ela vai depois centrifugar. Só um detalhe, quando lá no início ela começa a encher, aquele status muda para ligado. Mas quando ela chega aqui na centrifugação, ele já desliga. Agora que a gente vai então criar a automação que vai detectar que a máquina finalizou todo o processo. Logo depois aí que ela centrifugar. Então, vamos lá. Adicionar automação vazia. Você vai vir aqui e vai criar o quê? Máquina de lavar. E aqui é o processo final. Nesse caso, qual vai ser o gatilho? Também vai ser o plug de tomada. Vai ser de novo o power. E aí, nesse caso, quando ele for abaixo de 1, tá? Não precisa do acima, pode até apagar, que fica até melhor. O que acontece? Depois que ela centrifuga, a máquina finaliza tudo, desliga, né? E aí o consumo vai lá no 0. Então tá ali no 0. A gente vai colocar que ela vai aguardar aí 2 minutos para que comece a executar realmente a rotina que finalizou. 2 minutos é o suficiente, porque se ela tiver naquele outra centrifugação lá no meio do caminho,
ela vai mudar de novo o status, vai começar a encher e volta tudo do zero, tá? Então, por isso que é importante colocar o tempo aqui. E aqui nesse caso a gente vai utilizar as condições. Primeiramente, o estado do dispositivo, aquele input boolean, precisa estar desligado. Como foi desligado lá na centrifugação, aqui vai confirmar que ele está realmente desligado. E a segunda condição seria o estado, nesse caso, do plug. Aí já aqui você vai selecionar o switch.plug máquina de lavar, que é o plug ligado ou desligado. Nesse caso, o plug tem que estar ligado. E agora o próximo passo é como a gente vai notificar para que avise que a máquina de lavar foi finalizada. Primeiramente, a gente vai mudar aquele status, então, iniciar serviço, input, select, option, de novo ali o input, select, e aí nesse caso vai mostrar aqui que ela está finalizada. E agora a gente vai notificar com a Alexa, ou, por exemplo, se você tiver um Google Assistente, qualquer coisa aí para você fazer isso. Então, nesse caso agora, eu vou iniciar um serviço, Notify, que é de notificação, Alexa Media, isso se você tiver a Alexa integrada, tá bom? Você vai colocar aqui qual é a mensagem, a máquina de lavar finalizou, em Target você vai marcar e vai colocar traço, espaço, Media Player, ponto, e aí você pode escolher qualquer Alexa que você tenha na sua casa. Se eu vier aqui em entidades, tem várias entidades Media Player, ó, Echo 4, Echo Dot 3, Echo Flex, Echo Plus. Então eu vou colocar aqui no Echo 4, que é esse que está aqui na minha frente. Então eu vou colocar Media Player, Echo Underline 4. Qual é a data? Né, aqui os dados, vou colocar como type, tipo, né, vai ser um anúncio. Nesse caso eu coloquei como anúncio, porque a Alexa ela dá um aviso antes e depois ela fala qual é a frase. Isso é bom porque você já fica alerta que ela vai dar uma notificação. E além disso, você pode aí, por exemplo, adicionar uma ação para notificar um telefone. Então eu vou de novo no iniciar serviço, Notify, ponto. Nesse caso eu não tenho um telefone nesse Home Assistant, tá? Mas como que ficaria? Por exemplo, você vai pegar mobile, underline, iPhone, Patrick, no meu caso aqui. Mas se você tiver um Android, vai aparecer qualquer telefone que você tenha um aplicativo do Home Assistant, aparece ali, tá? E aí você vai selecionar a mensagem de texto. Mas como eu não tenho, eu vou deixar sem aqui. O próximo que eu posso colocar agora é um serviço de novo, mas a gente vai colocar para ligar uma luz. Então é light.turn on, que vai ligar. Qual é a entidade? Nesse caso eu vou escolher essa luz que está atrás aqui, ó, só para a gente utilizar como exemplo. Gato. Você pode selecionar aqui qual a cor, qual a temperatura de cor que você quer. Por exemplo, eu vou nesse caso, vou colocar uma temperatura de cor. Não vou colocar uma cor porque ela não é colorida, tá, gente? Mas eu poderia colocar aqui, ó, color name, selecionar uma cor, ou colocar aqui o RGBW dela. Nesse caso, temperatura de cor, vou colocar ela em 3000 kelvins, que ela vai ficar mais amarelada. Qual vai ser o brilho? Nesse caso, eu vou colocar aqui no máximo. Vou colocar aqui também um flash, que ela vai piscar rapidamente. E vou salvar. Então, eu tenho todas as 6 automações. Por exemplo, eu vou executar aqui a final para a gente ver se funcionou. Ficou amarelo. A máquina de lavar finalizou. Prontinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês para fazerem aí uma automação com a máquina de lavar de vocês. Lembrando, tá, que você pode aí fazer qualquer gatilho no final para ser notificado da forma que você quiser. Se gostou, não esquece, deixa o seu like aí que você vai me ajudar muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.